Glória a Deus, povo de Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos chegando em mais um podcast abençoado e hoje está muito abençoado para você e você não pode perder. Então, já quero pedir para você curtir para que mais pessoas venham ser abençoadas, porque quanto mais você curte, mais o YouTube espalha esse podcast, porque está muito interessante. Amém? Compartilha com mais pessoas que você puder, pelo Instagram, pelo WhatsApp, para os seus amigos e não se esqueça de se inscrever e acionar o nosso sininho para não perder nada. E hoje estamos aqui com o apóstolo Fransomar, estamos aqui com o Everton e o nosso convidado de hoje, né? Deus. Pastor Sebastião. Paz do Senhor, pastor Sebastião. Pai do Senhor, pastor Ed, apóstolo Fransomar e os demais, é uma grande honra estar com vocês aqui. É o primeiro podcast, na verdade, que a gente participa e é uma honra ser escolhido aqui pela Imune para participar desse podcast, né? Ô, glória! Então vai ser muito bom, né? Porque o primeiro aí vem com tudo. Deus, ele quer falar, porque, pastor Sebastião, um testemunho que o senhor tem, né? Que é assim, seu histórico de vida. Tem muita gente que tem passado por uma situação parecida e não vê saída, né? E o senhor tem vencido e saiu de muitas situações e, consequentemente, isso vai abençoar muitas vidas, né? Com certeza, pastor Ed. É um testemunho de superação, né? Isso. Quem acredita no propósito do Senhor, um dia vence, um dia rompe. Sempre a minha esposa tem um lema que ela diz: se Deus não fizer, ninguém mais faz. É isso aí. Então, aqui com o apóstolo Fransomar, Glória a Deus, pastor Ed, pastor Sebastião, levita Everton aí. A gente estamos aí, né, para ver a glória de Deus sendo manifesta na vida de cada um que aqui está, né? Então a gente fica feliz de estar continuando participando desse podcast, e o mais com um grande amigo, né, companheiro aí de longas datas aí, né? Deus fez uma aliança, né? E essa aliança, com certeza, né, eu me lembro quando a gente também ia ali, a aliança começou a ficar firmada ali, né? Quando a gente ia por trás do Suma Uma, naquele vale ali, né? de oração. Orar e grandes propósitos ali, bastante interessante. Graças a Deus. Estamos aqui também com o Everton, né? Que vai estar aqui conosco hoje, louvando, adorando. Pai do Senhor, Everton. Pai do Senhor, irmãos, boa tarde a todos. Glória. É uma honra para mim estar aqui em mais um Podcast. podcast. Também. É uma honra. Estou começando aqui lá do pastorzão, pastor Sebastião, do apóstolo. Glória a Deus. Pastor Ed. É uma honra para mim. Um novo ciclo que eu estou me aliançando nesse ministério. Eita, glória. Glória a Deus. Isso. É um ano novo, tudo novo. E o tempo chegou, e o tempo é hoje. E é isso que eu quero falar para nós. Que o tempo chegou, o tempo do Senhor na nossa vida, um tempo de vitória, um tempo de conquista e um tempo de avançar. Eita, glória. É isso aí. Muita bênção, né, gente? Com muita certeza. bênção. Hoje é Tem muita muita vitória. coisa boa aqui para que a gente vai estar falando nesse bate-papo, pastor Com Sebastião. certeza. E, mais uma vez, não esquece aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para não perder nada e vem com a gente, porque vai ser bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, pastor Sebastião, aqui a gente, esse podcast, esse convite abençoado, você aceitou, nós agradecemos. Com certeza, é uma né? honra. Está aqui com a gente, já esteve aqui conosco na Igreja Imune ontem, Sim. né? Teve também numa oficina de homens. Foi forte demais o que Deus fez, né? E agindo assim na sua simplicidade e o quanto Deus lhe usa de uma forma sobrenatural. Mas muita gente conhece o pastor Sebastião, mas não conhece a história, né? O senhor sempre prega, fala um pouco daquilo que Deus fez, né? Mas tem uma história aí de superação, uma história de lutas, uma história de vitórias, né? Mas de muita luta também, né, pastor Sebastião? É verdade, pastor Ed. Assim, muita gente, na verdade, 99% do público que nos conhece, tanto no estado do Amazonas como fora, nos conhece só o Sebastião como pregador e o Sebastião como cantor, né? Que às vezes as pessoas se admiram. Eu tenho vontade, tenho um sonho de ser usado que nem o pastor Sebastião, cantar, louvar. E graças a Deus, por intermédio de nossas vidas, Deus já levantou muitas pessoas por ver o Senhor faz por intermédio de nossas vidas. Só que pouca gente sabe do nosso testemunho de vida e superação para nós termos chegado aqui
hoje é onde nós estamos, muitas coisas aconteceram, percas, aconteceram coisas que me trouxeram lágrimas, me fizeram chorar, até mesmo em pontos de querer desistir, mas existe um Deus. Como o salmista falou no Salmo de número 27 e 8, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. E pouca gente sabe de onde eu vim, de onde eu surgi, como eu fiz para chegar onde eu estou. Então, é uma história de grande superação e testemunho. Primeiro, eu vim da comunidade do município do estado do Amazonas. Daqui para Tapauá, de barco, dá 3 dias de viagem. E de Tapauá para a comunidade de onde eu vim, dá mais 1 dia e meio de barco. Então, a senhora é da comunidade Isso. de Itapauá. De Tapauá. Qual era o nome da comunidade? É comunidade Santa Rosa. Santa Rosa. Eu vim de lá cedo, fui para Tapauá já com uns 6, 7 anos de idade. E graças a Deus, depois voltamos, e graças a Deus chegamos aonde nós estamos. Mas eu não comecei já só de Manaus. Só de Manaus eu tenho 17 anos que eu moro aqui em Manaus. Mas para mim estar em Manaus hoje foi uma história de superação, né? Começando desde o princípio da minha casa, de onde eu vim, de onde eu saí, como que eu saí e o que eu vivi para chegar onde eu estou hoje como pregador, como pastor, como levita, como servo de Deus, né? Na minha juventude, na minha adolescência, na verdade, com 12 anos de idade, o inimigo me tirou do meio da minha família. Fui para o mundo da perdição, para o mundo das drogas, porque eu posso ser sincero naquilo que eu vou falar, e todos os internautas que estão assistindo, né, e que vão assistir, há 25, 30 anos atrás, vamos supor assim, eu tenho 39 anos, naquele tempo não era facção, era tempo da galera. Os galerosos, né? Os tempos galerosos. Eita. Então, com 12 anos de idade, pastor Ed, em Tapauá, foi uma história de superação. Vim para Manaus, voltei para Tapauá, fugido. Meu Deus. Porque o diabo me arrancou de dentro da minha casa, 2 tentativas de homicídio, de adolescente para a juventude, procurado pela polícia, sofri muitas vezes, quase o diabo me matou por 3 vezes, né? Por quê? Porque por causa da ignorância também minha, como adolescente, pensava que era dono da vida, dono do mundo, como o filho pródigo fez no livro de Lucas, capítulo 15, pensava que era dono do seu próprio nariz e pediu para sair da casa do pai, né? E eu pensando que iria me dar bem, acabei quebrando a minha cara não só uma nem 2. Quantas das vezes, pastor Ed, apóstolo Francilmar e os demais, quantas das vezes a minha mãe não chorou, me vendo algemado? Houve situações em minha vida que a minha mãe disse assim, se depender de mim, não tem mais jeito, eu não vou te tirar da cadeia, não. Na de menor. Mas só que existe um Deus. Quando Deus tem um propósito, eu era, pastor Ed, apóstolo Francilmar e os demais, eu era a ovelha negra. Não tem aquela ovelha negra? Literalmente. Sempre tem que ter, né? Sempre tem. Mas na uma verdade, ovelha negra tão usada pelo inimigo que eu tentei matar meu próprio irmão. Meu Deus. Possuído, revoltado com a vida. E você sabe que de 25 anos, 30 anos atrás, 99% de quem hoje tem 30, 40, 50 anos, quase não tinha estudo. Eu não consegui estudar na minha adolescência, não consegui estudar na minha juventude por causa do mundo da marginalidade. Porque o mundo, ele dá com a mão, o mundo te oferece muitas coisas boas. Verdade. Aos olhos, aparentemente, entre aspas. Só que, como diz a palavra do Senhor no final dela, é amargo. E hoje a gente está aqui. E para mim é uma grande honra estar participando desse podcast. E muitas coisas vão acontecer, contar um pouco do nosso testemunho ainda mais, dentro da profundidade, né? Vou deixar ela dar uns passozinhos aqui também, que é para... Mas eu tenho toda a liberdade aí para falar. Porque o senhor está falando aí, eu estou vendo que ainda de menor, né, uma criança ainda já, o inimigo já tentava ali tirar, porque quando o inimigo sabe que Deus tem um propósito, ele tenta de todas as formas acabar com a vida
da pessoa, né? E ali, como Deus mostrava ali que tem um propósito na sua vida, porque geralmente é assim, né? O pior é o que Deus mais... Se torna melhor que Deus. Porque Deus, ele não quer o que é bom, ele quer estar enfermo, né? E ele pega ali, ó, para mostrar a minha glória, eu vou transformar a vida dele. É o pior, né? Ali, como você diz, o ovelha negra, né? E quantas histórias a gente vê que o Senhor transforma a vida, o filho pródigo na Bíblia, né? Que foi embora. Deus trouxe, ele voltou e ali o Senhor acolheu. E é muito essas histórias assim nos traz uma esperança, porque nada está perdido nas mãos de Deus, né? Com certeza. E é engraçado, pastor Ed, que de 2000 até 2003 foi um período muito tenebroso na minha vida, né? De adolescente para a juventude. Eu me converti, tinha 18 anos de idade. Mas esse período foi o período que mais, de 2000 a 2003, que mais eu passei situações difíceis. A minha mãe sempre foi crente, entendeu, pastor Ed? Minha mãe sempre acreditou em Deus, mesmo no interior. Minha mãe teve uma certa feita, já aqui em Manaus, eu cresci no bairro de São Sebastião, Petrópolis, na Rua 1, ali perto do 1º Batalhão. E eu lembro que uma certa feita, tempo de adolescente, já uns jovens grandes, revoltados comigo, que eu era meio gaiato, como disse o ditado popular, me pegaram e iam me matar afogado dentro daquela lama de barro. E quando eles tramaram, me pegaram, jogaram aquele barro mesmo, com aquele buraco mesmo, que atola, né, que afoga a pessoa. A minha mãe disse que sentiu no coração. Começou a orar para Deus me guardar. E Deus me deu um grande livramento naquele dia. Eu lembro que quando ainda estava em Manaus, comecei a aprontar, né? Comecei a me envolver com meus amigos de galera e comecei a aprontar, comecei a roubar, comecei a furtar. E chegou até nessa fase tão tenebrosa de eu tentar matar meu próprio irmão, 2 tentativas de homicídio. Tentei matar um homem, na verdade, até queimado. Meu Deus. Tão revoltado tão revoltado pelo diabo. Tá entendendo? O diabo me possuiu assim, de uma forma tão assim, violenta que fazia as coisas, e para mim é normal. Eu lembro que quando o diabo me usou no mundo para quase matar um homem, a Rocan veio atrás de mim. E eu não fugi. Só deu tempo de eu sair um pouquinho e depois voltar e passear como se nada tivesse acontecido. E os parentes do pessoal atrás de mim. A polícia atrás de mim. Eu lembro que ali em Petrópolis, perto da Rua 1, tem um 1º Batalhão e eu morava embaixo, dentro da favelinha, né? Uhum. Aquele tempo a rua, não era rua, era tudo de ponte. Hoje tem rua. E lá, naquele momento, eu corri para dentro do mato. Tinha um matagal muito grande. E eu lembro, eu nunca esqueci disso, apóstolo Francimar, que dentro daquele mato, eu me escondi. E 6 policiais, tudo armado com metralhadora, com revólver, entraram dentro daquele mato e passaram por mim. Não me viram. Questão assim, de distância minha, sua, do pastor Ed, e não me viram. Hoje eu acredito no propósito que Deus tinha na minha vida. Entendeu? Então, depois de todos esses acontecimentos, voltei para Tapauá fugido. Pensando que ia me dar bem. Como diz um louvor já, uma música do mundo, que no mundo eu só gostava desse negócio de Racionais, essas coisas. Aí tem uma música que é uma letra... Isso, Nego Drama. Tem uma frase numa das músicas que dizia assim: se eu sair daqui, eu vou mudar. Eu estou ouvindo alguém me chamar. Só que eu fui para lá pensando que eu ia mudar. O que acontece? Piorou ainda mais. Aí que o diabo me escravizou. Aí a Polícia Civil descobriu que tinha alguém que estava fugindo de Manaus lá, procurou, até me viu, mas não me prenderam. Aí foi começando. E lá naquele tempo, lá principalmente em Tapauá, tem uma família muito grande. É tudo negão. Eu sou o mais magro dos negão. E a minha família é tão grande lá que tem um bairro chamado Açaí, que é dos bairros maior que tem em Tapauá. Entendeu? É um dos maiores bairros que tem naquele município. E lá tem, da Rua 1ª até a Rua 8, é tudo parente meu. Lá são conhecidos, aquela rua lá, são conhecidos como os bagos. Sabe o que é bago? Os bagos. Os bagos. Bago é só negão assim. Grandão.
Então, todo mundo tinha medo. Aí tinha confronto, por exemplo, com o bairro do Centro, lá tem um bairro do São João, um bairro do Mutirão, e eu comecei a me envolver. Que era parente, começamos a arrebentar, apanhar, bater. Na verdade, um galeral, né? Galera, mas era briga assim, de uma forma assim, tão violenta. E como tem um ditado popular que todo preto é gaiato, e como eu comecei, o diabo começou a me dar fama popular no mundo. Tanto de mau elemento, de galeroso, como também houve fase na minha vida que eu comecei a... Mas pastor Sebastião tinha um apelidozinho aí? Tinha. Houve um período na minha vida que eu comecei a participar de carnavais, né? Carnavais, como vai ter agora. Graças a Deus, Jesus me livrou faz 20 anos, né? Dessa fase. E, né? O diabo me deu glória. Que era aplaudido pelos vereadores, aplaudido pelo prefeito, por gente que tinha recurso financeiro. Tentou né? me ludibriar. Né? Isso, tentando me ludibriar, tentando me colocar lá no topo, porque o diabo faz assim, de colocar assim, quando dá uma rasteira, é para acabar. Então comecei a ganhar fama, e todos os anos tinha um negócio de carnaval lá, tinha uns blocos, né? E foi no período, acho de 2003 mesmo. 2000 para 2002 para 2003, 2004, que surgiu aquele tal... Não, até acho 2000... Foi por aí, assim, até 2003, 2002, 2003, que surgiu aquela tal da lacraia, né? Então, ex-vulgo lacraia. Isso. Aí surgiu e eu pintei meu cabelo de louro. É porque ainda tinha cabelo? E tinha cabelo, né? Isso aqui é voto com Deus que eu fiz para raspar, e graças a Deus, Deus sempre tem me honrado nesse voto. Né? Raspei a cabeça e pintei meu cabelo de louro no mundo. Jovem de 17 para 18 anos. Botei 2 argolas, né? Lindão. Saia, mini saia. Como a gente salto vê, né? alto. Meu Deus do céu. E Diabo de vergonha, gente, né? pastor Ed, assim, era uma coisa tão assim que parava a cidade. O cão craia mesmo, né? Subia em cima daqueles palanques na praça, lá tinha uma praça muito famosa, lá subia lá, multidão fechava. E nesse período de carnaval, toma. Aí passaram a me conhecer como lacraia. Aonde me via lacraia. E passei a ganhar fama, me conhecer por lacraia. Até hoje. Me converti, mas tem uns infelizes que não sabem do meu nome e dizem, olha lá vai o lacraia lá. Misericórdia. Sangue de Jesus, demônio, cai por terra. Vai olhar, o cara é liberto, né? Liberto, pastor, pai de família. É porque quase ninguém sabia o meu nome. E antes de me chamar de lacraia, o meu apelido lá era Senegal. Senegal também. Por quê? Ninguém sabia meu nome, porque Senegal e senegalês são pretos, né? Uhum. Aí, Senegal. Depois que eu me converti na igreja, ninguém me chamava de Sebastião, era só de Senegal. Mas no mundo, de vez em quando, dizia, ei, lacraia, tá amarrado, demônio. Entendi, Satanás. Oh, glória. E até de vez em quando na pregação a gente solta, né? O testemunho. Não, com certeza. Alguém que pega assim com a voz do professor. Eu tenho certeza que ele fez a pergunta que ele pegou uma vez, né? Não, assim, foi algo assim que marcou, assim, parte escura da minha vida de superação, entendeu? O diabo me deu fama, me deu, não riqueza, mas me deu fama, ser conhecido, ser respeitado. Riqueza, né, só que a riqueza não chegou. Não né? chegou. Só a fama, o conhecimento, entendeu? Até hoje tem gente lá em Tapauá, mas quando eu volto lá, as pessoas dizem assim, ó, muita gente se espelha, graças a Deus, assim, pela misericórdia de Deus na minha vida. Tem gente, eu tenho um sobrinho que eu já pastor porque se espelha na minha vida, tem evangelista, Aleluia. tem muita gente que se converteu hoje, que é crente, que é até pastor, eu nem imaginava, que chega comigo e diz assim, rapaz, Sebastião, tu nunca mudou, desde quando tu se converteu, tu é uma pessoa simples. E eu me espelho muito em ti. Me converti porque acredito na obra que Deus fez na tua vida. Mas ficou um marco. Ficou um marco, né? Um marco lá no mundo, entendeu? Sim. Mas Jesus me transformou
né, me trouxe uma nova vida, e graças a Deus. Só que esse período de fama, como eu falo para todo mundo, passa, porque a fama é passageira, Sim. ainda mais mudando. Me converti, só que a gente se converte, só que a gente não fica isento de algumas consequências. É verdade. Então, o mal que eu tinha feito respingou ainda depois de convertido, porque tinha um moço lá na minha cidade, todas as vezes que eu voltava, residia em Manaus, voltava lá e ele me procurava para querer me fazer o mal, porque eu fiz o mal para ele. Tentar se vingar. Tentava se vingar de todas as formas, pastor Ed. Mas que era o campo, por exemplo, chegava na cidade, o diabo se manifestava igual Gadara. Ele era tão violento que todo mundo tinha medo dele. A cidade parava pela maldade que ele fazia. Então, todas as vezes que ele me via, ele ficava enfurecido. E teve uma vez que ele disse: Senhor, o negócio é o seguinte: vou entregar esse moço nas tuas mãos, Senhor. Tu sabe que eu me converti, não quero fazer e nem voltar à vida que eu vivia. Não é porque eu peguei esse moço e dei um... eu se cega leão nele, né? Tempo de galera. Era rivais, né? Rivais. Então, aí foi algo que, assim, que tirava a minha paciência quando chegava lá. Porque não é medo, só que a gente teme escandalizar. Eu digo: Senhor, entrega esse moço na tua mão. Engraçado que fazem o quê? 4 anos e meio. Fui em Tapauá, voltei. E tem um primo dele aqui em Manaus que hoje é evangelista. É uma besta também, você tem que conhecer ele. Evangelista Elcio. Tem um testemunho. É um moço. Desculpa, eu não estou saindo aqui, mas eu preciso falar isso. É um moço que orou 2 anos para Deus tirar ele lá da cidade, lá do município, para Deus levantar ele, pastor Ed. Lá tem um aeroporto, né, que vai ser agora legalizado. Ele andava de joelho, ele orava de joelho, de ponta a ponta no aeroporto. Não assim de comprimento, assim, de largura, entendeu? De joelho. E é um moço que prega, Deus usa de uma forma sobrenatural. Tem um testemunho muito grande. Ele orou 2 anos, todos os dias, de joelho, orando. Olha que é aquele pedregal mesmo, aquele asfalto que é pontudo. Uhum. De joelho, eu fiquei pasmo, de meu Deus do céu. Então eu perguntei, ele foi em casa tomar um café. O nome dele é Elcio. Disse: Elcio, cadê o teu primo? Cadê o fulano? O teu primo. E rapaz, ele tomou umas biritas, foi tomar um banho, mergulhou e não voltou mais. Encontraram ele no outro dia, só os ossos e a pele. Meu Deus. Aí eu lembrei do que a Bíblia diz. Salmo 115, verso 5. Não toqueis no meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Tem muita gente que corre um sério risco quando mexe, quando quer tocar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que procura a viver o caminho de integridade. Quem cuida é Deus, Deus cuida. Glória a Né? Deus. Isso. Tá entendendo? Então, assim, hoje, graças a Deus, é engraçado que quando eu estava lá, eu sofri muito, pastor Ed. Sofri muito porque como eu morava no Açaí, a minha igreja era um pouquinho longe, então todos os dias eu ia a pé. Às vezes, se almoçar, não jantava. Não é porque eu queria, porque às vezes não tinha. Eu lembro que quando eu me converti em 2003, a gente morava de favor. Eu e a minha mãe e a minha irmã caçula. E quando eu me converti, 6 meses convertido, orando, faltava 4 anos para minha mãe se aposentar. Deus aposentou a minha mãe. E nesse percurso, Deus deu uma casa na chave. Para minha mãe, dada pela igreja, dada. E a minha mãe disse para mim: meu filho, tu é o meu filho caçula, e tu nunca vai sair de perto de mim. Eu dizia: mãe, é verdade, eu não vou sair não. Só que os planos de Deus é outro, né? É diferente. Né? Hoje não tem mais, porque já faz praticamente quase 17 anos, né? A totalidade de tudo que eu vim lá de Itapauá. A minha mãe guardava uma rede de lembrança. Se aquela rede falasse, ela ia contar ia contar meu testemunho aqui juntamente com vocês. Porque foi assim, algo assim, eu lembro, por não ter estudo, por não ter nenhum grau de escolaridade, eu me sentia um inútil. Mesmo sendo servo de Deus, mas sempre orando, acreditando que um dia Deus ia fazer. Chegou um ponto que a minha irmã disse assim, sem ser essa minha irmã mais nova, outra irmã que tem lá, ela dizia assim: rapaz, isso é papel de vagabundo, tu tem que trabalhar.
E Deus começou a fazer, Deus começou a trabalhar e mostrar para eles. Deus deu a casa para minha mãe, aposentou a minha mãe antes do tempo. E Deus começou a trabalhar. Começou a trabalhar. O primeiro cargo que eu tive na igreja lá foi de líder de criança. Glória a Deus, é mistério, né? Parece que todos os que começam, né? Começam no ministério de criança, né, pastor? Não, e aí fui cuidando de crianças, o pessoal viram que... Aí eu comecei a orar, me dedicar em oração, em busca. Aí tem um amigo, inclusive, até hoje eu vou estar na vigília dele, da igreja dele, da Assembleia de Deus, aqui no Parque das Nações, pastor Moisés Silva. A primeira vez que ele foi lá em Itapauá pregar, ele pregando, juntamente com os outros amigos dele que foram daqui de Manaus, ele citou aquela passagem de Tiago: quer sabedoria? Peça de Deus, que não lança no seu rosto e nem leva em conta o tempo da sua ignorância. E nesse tempo eu não sabia ler nem escrever, pastor. Eu dizia: Deus, se isso é verdade, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Eu quero aprender a ler e escrever. Aí foi quando Deus falou: tu quer aprender a ler, tu quer aprender a escrever? Então ganha almas para mim. Aleluia. Forte. Você está entendendo, irmão? Deus disse assim: então ganha alma para mim. Eu parei para analisar. Eu perguntei: Deus, por que ganhar alma? Aí Deus disse assim: lembra do filho Salomão? O que foi que ele falou? Aquele que ganha a alma, sábio é. E Deus disse: tu quer aprender a ler e escrever? Ganha alma para mim. Porque quanto mais almas tu ganhar para mim, mais sabedoria será depositada sobre a tua vida. Glória a Deus. Forte. Forte, hein? Meu Muito Deus. forte. Pastor Ed, o pastor Sebastião, assim, qual foi o momento que você sentiu de Deus verdadeiramente assim? Não, chegou o tempo, Deus falou com você, e assim, agora eu vou aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas antes de você responder, vai, canta um louvor aí para nós, né? Isso. Glória a Deus. Vamos cantar louvorzinho. Isso, você tocou num assunto muito importante. Vou já citar. Vamos lá, dá um mi menor para mim. Vamos cantar um louvor bem abençoado. Eu gosto muito desse louvor antigo, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Porque Deus é o autor de todas as coisas. Então, você que está nos assistindo, Deus, ele é um Deus de propósito. A Bíblia diz que ele ergue do monturo necessitado. Então, te convido a louvar o Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, sempre amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Aleluia. A ele a glória, para sempre, amém. Ei! Quão profundas riquezas do saber e o
conhecer de Deus. Vamos agora. Quão insondáveis, quão insondáveis teus juízos e seu caminho. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos E seus caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Glória a Deus. Né? Então, quando foi que você sentiu mesmo Deus falar com você e dizer assim, não, chegou o meu tempo, Jesus está me chamando, né? E qual foi a igreja, né, que você percorreu durante algum tempo da sua convenção e tal? Conte um pouquinho para nós. Então, apóstolo, isso foi em Tapauá, né? 2003. Como eu falei agora há pouco, antes da situação daquele rapaz, estava num confronto com ele e mais outro rapaz, e nesse dia eu fiquei injuriado, possesso pelo inimigo. Eu disse assim, eu vou em casa, vou pegar a faca e vou matar esse rapaz. Revoltado. Eu lembro que antes de eu chegar nesse ponto aqui, eu tinha sido preso em Tapauá. E eu disse assim, se Deus me tirar daqui, se tu existes, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou procurar uma igreja para te aceitar. Saí e não cumpri com aquilo que eu falei. Aí surgiu esse confronto. Eu nunca esqueci, foi num domingo. Era 8h30 da noite. Do dia 28 de maio de 2003. Eu nunca esqueci. E nesse confronto, eu disse, eu vou em casa, pegar uma faca, eu vou matar esse rapaz ou ele vai me matar hoje. E eu vou voltando para casa, do centro para o bairro, uma reta. E quando eu vou chegando perto de casa, tinha uma igreja, a Evangélica Assembleia de Deus do bairro do Açaí, área 5. E quando eu vou passando, chegando perto, aquela voz diz assim, entra dentro da igreja. Eu entrei nela. Só que deu um apagão. Entrei lá dentro e quando eu já me dei por conta, já estava de joelho. Oh, glória. De joelho prostrado no altar. E quem estava pregando, meu pai na fé, que hoje é pastor coordenador da IADAN, no município de Barueri, pastor Pedro Santos. Pedro Santos. Eu nunca esqueci, foi 9h da noite em ponto, quando ele fez o convite. Você quer aceitar Jesus? Eu disse, eu quero aceitar Jesus. Aceitei, me converti, mas ainda tinha que passar pelo processo. Eita. Momento doloroso. Né? Meu corpo é marcado, né, de tatuagem. Né? Tenho 9 tatuagens, riscado, na verdade. Né? Aquela bonitinha, né? Aquele tempo era com aquelas agulhas. Agulha só. Faz aquela agulha caseira. Meu Deus. Aí começou o processo. Porque eu não tinha calça, não tinha camisa,
não tinha sapato. Eu ia para a igreja de bermuda, de sandália, chinelo, né, que no interior chama chinelo havaiana, ia para os cultos. Comecei a ir, só que não entendia direito dos mistérios, né? Mas comecei a orar, comecei a buscar, comecei a ir para os cultos. Aí tinha um primo meu, que era do meu tempo da galera, que disse assim, rapaz, tu quer ser crente mesmo? E outro crente que já tinha lá dentro da igreja, chegou comigo e disse assim, eu quero fazer uma aposta contigo. Crente. Quem é que vai se desviar primeiro? Se era ele ou era tu? Pensou? Que aposta essa do inferno? Crente? Ele disse, eu quero ver quem é que vai se desviar primeiro da igreja. Se ele se desviou, quase morre, eu estou aqui. Glória a Deus. Pra te ver, né? Parece que o diabo parece que vai... Envia. E o cara fala, só por causa disso eu vou ficar. É. Daí o combustível a mais. Pois é, então eu me converti dia 28 e comecei a ir para os cultos. Normal, comecei a me igrejar, né? Naquele tempo era magrinho, minha calça era 39, 40, hoje é 44, 46, né? Aí chegou a parte das roupas de marca, que me deram, que me dão e que me abençoam, né? As Aí, marcas são famosas. aí os irmãos começaram a ver, Everton, né? Começaram a ver que eu estava me dedicando, e um vinha daqui, me dava um sapato, me dava uma camisa, me dava uma gravata, isso na Iadã. Só que como eu não sabia me vestir direito, colocava uma camisa vermelha, uma calça branca, uma gravata preta, um sapato preto, as pessoas diziam assim, lá vai o palhaço. Meu Deus. Né? Interiorando esses negócios, as pessoas começaram a mangar, né? Por andar mal vestido, mal trajado, mas eu sempre continuei. O meu crescimento veio quando eu olhei para o cerco de oração. Uhum. Eu olhei para elas e viu, porque a juventude, por aquele tempo, você sabe que a juventude, queira ou não queira, é um pouco diferente do nosso tempo de jovem, né? Sim. Mudou. Sei que tem uns que é para melhor, só que tem outros que tá diferente. Via que a juventude gostava, mas não tinha aquele total compromisso. Eu digo, quer saber? Eu vou me envolver junto com o círculo de oração. Agora pensou, só eu de jovem, 18 anos de idade, no meio das irmãs de 50, 60 anos, 5 horas da manhã, todas as vezes, 5 horas da manhã, ia para a oração. Comecei a orar. E eu nunca pedi dons espirituais de Deus, pastor Ed. E Deus me agraciou com dons espirituais, com dom da palavra, ciência da sua palavra. Mas eu nunca pedi dom espiritual. E de lá começou a acontecer as coisas. Comecei a buscar, comecei a orar, comecei a me dedicar. Glória a Deus. Comecei a me envolver com o círculo de oração, onde eu achava que tinha aquele movimento de oração, círculo de oração no sábado de manhã cedo, ia para lá. E os jovens começavam a zombar de mim. E dizia, rapaz, sai do meio das velhas. Na verdade, estava com sede e vontade de mudança, De né? mudança. Nossa, Porque mudança quem me de conhecia, transformação. sabia a minha vida, olhava assim e dizia, mas como? E alguns diziam, é crente agora. Eu estava lutando pela minha libertação. Lutando para crescer. Porque se Deus fez na minha vida, a gente tem que mostrar o nosso esforço de dedicação, né, apóstolo? Sim, com certeza. Não é verdade? E eu comecei a me envolver, comecei a buscar ali no círculo de oração. E Deus foi começando a me agraciar, me dando dons espirituais. Comecei a orar, comecei a buscar. Ela me chamava para viajar. Tinha aquelas viagens dos interior, as festas do interior. Ia. E comecei indo. Aí os pastores começaram a me conhecer e ver meu testemunho. Né? E quem não sabia meu nome só chamava de Senegal. Missionário Senegal. Missionário Senegal. 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 Aí foi começando o processo. Só que o detalhe, eu não comecei na cidade. Anterior. Meu ministério começou no interior, nas comunidades. Aleluia.
muitos lugares que ninguém quer ir, né? Ninguém Agora eu vou falar isso aqui. mais nossa geração. Isso aqui eu nunca esqueço disso que marcou minha história. Depois que foi passando esses 6 meses, 7 meses, quase um ano, comecei a viajar pelo interior, os pastores gostaram de mim e me chamavam para viajar. Quantas das vezes, apóstolo, isso aqui estou diante de Deus, diante do sacerdote de vocês e de testemunho, quantas vezes eu viajava e não tinha um creme dental, usava aquele sabão com tia para escovar o dente. Não tinha um perfume bom para passar, mas eu ia porque estava no meu sangue aquele desejo, aquela vontade de fazer. Entrega, né? Aleluia. Isso aqui é forte. É forte, hein? Testemunho fortíssimo. Quantas das vezes, não só uma nem duas, não tinha perfume, não tinha um sabonete, porque ninguém não tinha recurso. Eu passei, assim, um momento de extrema pobreza, assim. Pobreza junto com a minha família, mas nós superamos. Você está entendendo? De viajar, não ter recursos, não ter condições, não ter uma roupa apropriada, mas eu ia. Porque eu estava vivendo aquele momento de buscar, de querer, dependente do local aonde fosse. Então, eu passei 7 anos dentro dessa comunidade, viajando, dentro do município, nas outras comunidades, dos outros municípios. Quantas vezes dormia com as carapanã, passando um perrengue. Se você pode pesquisar depois, lá tem a reserva do Bufari, que é bastante conhecido, mundialmente conhecido. E tem o Abufari, tem a reserva do Bufari e tem o lago do Bufari. Eu lembro que uma vez eu fui com o pastor Cardoso, que hoje é pastor lá em Porto Velho. A gente foi fazer uma missão no tempo da seca. E o lugar que mais tem jacaré no estado do Amazonas chama-se Rio Abufari. Lá tinha um jacaré que morreu, um barco de 3 andares, passou, cortou o pescoço dele de quase 8 metros. Chamado Tonhão, o jacaré. Tinha até o nome. Todo mundo conhecia, dava para ver de longe, de noite, assim, o reflexo do holofote, quando batia, o pessoal já dizia que lá é o Tonhão. Eu lembro que uma vez, nessa viagem que a gente foi, pastor Ed, a lancha quase que vira. Meu Deus. De tanto jacaré. A gente bateu no toco, se vira, eu não estaria aqui para contar o testemunho. Quantas vezes comia uma refeição, peixe, sem ter nenhum tempero. Só assado. Só assado e nem sal, às vezes, tinha. Assado sem sal. Aquele cozido sem pimenta do reino, sem alho, sem colorau. Só água. Só aquele barro, só aquele pichézinho. Meu pai. Então, histórias assim que a gente superou para chegar aqui. E tem muita gente que reclama, né? Reclama. Tem tudo, mas reclama. Eu nunca passou por uma situação dessa, né? Muita gente. Então, assim, foi algo assim. Mas depois de 7 anos, aí o que acontece? Me converti, estava convertido. Já 7 anos. Aí Deus enviou o pastor Cleomar. Pastor Cleomar. Lá para minha cidade, que ele é também de Itapauá também. Já tinha vindo para Manaus, já viajava esse Brasil há muitos anos. Ele gostou de mim. E Deus já tinha falado que ia enviar um Paulo para buscar Barnabé. Deus usou um pastor que já estava lá e dizia assim: Deus vai fazer na tua vida como fez na vida de Barnabé. Vai enviar um Paulo. E que Paulo, hein? O pastor Cleomar é um Paulo mesmo. Você tem que conhecer ele, pastor Cleomar. É conhecido como espoletinha. Não tem aqueles fogos como pá, 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 pá. Ele é desse jeito. Pelo amor de Deus. O apóstolo já sabia, o pastor já é veterano já no Evangelho Pleno. É forte, né? Forte. Nessa época aí, nessa transição que o senhor passou a conversão aí, teve essas experiências. Foi a época que o senhor chegou em Manaus. Como é que foi a sua chegada em Manaus? Esse tempo aqui em Manaus, no começo de tudo, né? Pois é, o que acontece? Nesse período, depois que passou, o pastor Cleomar foi lá, gostou de mim, e disse: vamos para Manaus comigo, no tempo que era para a gente inaugurar o Evangelho Pleno aqui, né? Porque começou primeiro em Itapauá. Eu era da Iadã. Tinha me convertido da Iadã. Aí ele me chamou. Só que ele veio na frente, né, para preparar
porque ia ter a inauguração do Tempo Central do Evangelho Pleno aqui. Só que eu disse, pastor, você vai, depois eu vou dar o jeito de chegar lá. Só que eu não podia por duas fases, por duas situações. Primeiro, porque eu estava devendo a justiça ainda lá. E no interior, ou você paga com dinheiro, ou paga trabalhando. Mas lá no interior, abriu uma exceção para mim, que eu podia pagar com alimentação, porque era uma situação de R$300. Você está entendendo? E aí, eu disse, rapaz, eu não posso, que eu estou devendo a justiça e outro. Eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. E no dia, depois que ele veio, eu disse, passou alguns dias, eu disse, eu vou viajar. E comecei a orar, colocar aquilo no meu coração, eu vou viajar para Manaus. Mas eu tenho que primeiro resolver essa situação. Eu lembro que quando chegou no dia, cedo da manhã, eu disse, eu vou viajar, sem dinheiro, né? Porque crente não vive por vista, crente vive pela fé, né? E disse, eu vou viajar. Aí eu tinha um rapaz de dono do supermercado chamado André Vaz. Aí ele perguntou, e aí, Sebastião? Eu disse, tá bom. Eu estou querendo dar uma viajada para Manaus, só que eu não posso. Aí eu disse assim, não posso, mano. Eu queria, mas não posso porque eu não estou devendo a justiça. Mas está devendo o quê? Uma situação. Quanto é que é? Uns R$300. Eu disse, mas pode pagar com o rancho. Ele disse assim, pode pegar aqui o rancho. Vai lá porque Deus é contigo. Aleluia. Deixei lá no cartório e eu disse, e agora é a passagem para viajar? Irmão, as coisas de Deus são perfeitas para quem busca. E quando eu desço o porto, lá tem uma missionária que há muitos anos, dono de embarcação, que eu não conhecia, eu conheci ela naquele dia, que vinha para Manaus naquele dia. E antes de eu pedir a passagem, ela disse, a tua passagem já está garantida. Glória a Deus. Já tinha ido lá primeiro, né? Deus é forte demais. Sobrenatural de Deus não tem, é inexplicável. Aí a gente veio para cá, inaugurou o Evangelho Pleno, entendeu? Onde a gente passou 12 anos, né, caminhando, e graças a Deus tem uma carta de pastor, o apóstolo sabe. Né, eu tenho um carinho imenso pelo pastor Clamar. Né, a igreja do Evangelho Pleno, para quem não sabe, é a igreja maior que tem no mundo, né? Do honroso saudoso que já morreu ano passado, David Poyang-Chu. Já ouviu falar? Quarta dimensão. Quarta dimensão. Faço parte, eu sou a raiz do Evangelho É Pleno. uma das maiores igrejas do mundo, né? Mundialmente. E Deus me deu esse privilégio. Eu tenho esse privilégio ainda. O pastor Cleber, toda vez que eu vou lá, eu estive lá ministrando os 12 dias proféticos. Ele disse, Sebastião, tu é filho daqui, tu pode andar por onde tu quiser. E hoje a gente está na Madureira. Só que a nossa raiz, essa essência, né, fica... Evangelho Pleno. Evangelho Pleno. Só que eu entendi que é uma fase, porque nesse 1 ano e pouco, quase 2 anos que a gente está na Madureira, a gente tem umas experiências. Experiência positiva. Vai ganhando experiência, você está entendendo? Porque eu nunca dirigi igrejas diretamente, pastor Ed. Mas sempre dirigi campanha, e priorizava priorizo os cultos de doutrina e de ceia. Os 12 anos que eu passei no Evangelho Pleno, o pastor Clemar, você pode perguntar ele conversando com ele. Eu podia rodar o mundo inteiro. Mas todos esses 15 anos que eu passei viajando, sempre com uma carta de recomendação, em qualquer coisa, ligue para o meu pastor. Está aqui, ó. Porque sempre eu quis andar direito. Então, por isso que Deus começou a honrar. Você está entendendo? E no Evangelho Pleno como eu falei ontem, eu nunca fui salariado. Né? Nunca fui assalariado, mas sempre Deus fez algo diferente. Sempre tem uma porta aberta. Né? Sempre Deus tem uma porta aberta. E tem um detalhe, eu vou revelar um segredo aqui, que esse segredo aqui, todos que pegarem esse segredo, tiveram uma experiência com Deus. Nós, por exemplo, tenho 20 anos que sirvo a Deus. Malaquias 3,10, o que diz, pastor Ed? Trazei todos os dias uma casa. Trazei todos os dias uma casa Jesus. Para que haja mantimento da minha casa. E depois disso, fazer prova de mim. Diz o Senhor, se eu não vos abrir, a janela do céu. Por que Deus não falou porta? E falou janela? Não.
Em Provérbios 3, fala que ele abrirá a janela dos céus, né? A porta é para... Em Apocalipse 3, fala para a igreja que é fiel, ele tem uma porta aberta. É isso. E qual é essa? Isso aqui é um mistério muito grande, pastor Ed, apóstolo professor Mar. Por quê? Porque que no último livro do Velho Testamento, ele finaliza falando que o Senhor abrirá a janela do céu, porque é uma diferença. Para aquele que busca verdadeiramente a sinceridade e a fidelidade com Deus, Deus não só tem porta, como Deus tem janelas. E qual é a diferença da porta para a janela? A porta, ela tanto abre por dentro como por fora, mas a janela não. Sabe, por dentro. E quem tem o segredo do céu? Deus. Aleluia. Forte. Forte. Forte demais. Glória a Deus. Então, isso é um segredo que eu carrego comigo. Eu sempre acreditei que Deus tinha janela e tem janela. Tem janelas abertas. Tem porta, como ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, como diz lá em Apocalipse de João, esse que de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, tem pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste meu nome, só que tem um mistério. A janela, ela só se abre para o lado direito. Então, esse período do Evangelho pleno foi um período de aprendizagem, onde eu comecei a conquistar, e foi um tempo onde foi desatado o nó do meu ministério. O desatado do meu ministério começou de 2012 para 2013 aqui no estado do Amazonas. Aleluia. Quando eu fiz o voto da cabeça raspada. Eu fiz um voto. propósito com Deus. Por 3 áreas da minha vida. Esse tempo eu era evangelista. Uhum. Eu fiz um voto de 7 meses para Deus abençoar a minha vida espiritual, a minha vida familiar e a minha vida financeira. 7 meses de cabeça raspada. Só que quando eu raspei a primeira vez, as pessoas olhavam para minha cabeça, era igual o mapa do Brasil. Cheio de marca, né? Nas casas, né? Pensa, irmão, eu fiquei com vergonha. Até hoje na vida tem uma marquinha aqui. Mas pensa numa cabeça feia demais. Mas fiz para honrar. E acreditava. Então, essas 3 áreas que eu fiz esse propósito, foi quando Deus me honrou. Em 2014, dos 9 anos que eu estava no Evangelho Pleno, o pastor liga para minha esposa e diz: Nábia, e aí, como é que tu tá? Tá bem? E o Sebastião? E tá bem? Como é que ele é? Boa esposa? Eu disse, como é que é? Como é que ele tá? Você sabe, pastor, a vida do Sebastião, como é que é? Você conhece muito bem. Porque eu tenho uma surpresa para ele. Ele vai ser consagrado a pastor. Glória a Deus. E eu não sabia. Eu não sabia disso. E quando foi na virada do ano, ele fez a convenção e chamou. Queremos apresentar agora aqui o pastor Sebastião, que há muito tempo foi evangelista, fiel escudeiro aqui comigo, e a partir de hoje você está sendo separado, ordenado e consagrado a pastor. Glória a Deus. É forte, né? É forte. Essa caminhada sua hoje serve de motivação e de exemplo, né? Para essa geração, né? Pra a gente ver que muitos que andaram com você hoje não tiveram não tão estruturado, né? Continua nesse levanta, cai, né? Não construíram, quando quiseram construir família, se separaram, né? A gente sabe que nesse nosso meio é complicado, né? Isso. Dificilmente aquele que se firma, né? Dificilmente aquele que constrói a sua família, né? Que segue mesmo aquela linha mesmo. Então, eu lhe admiro, né? Você sabe disso. Então, eu olho, desde que, a partir do momento que, primeira vez que eu lhe vi, eu até falei para minha esposa, eu digo, rapaz, esse rapaz ele tem algo diferenciado, né? Diferenciado. E eu digo, quando a gente
chega um momento da gente que a gente anda, né, com pessoas assim que a gente vê que não vai acrescentar nada, né? E eu sempre falava, né? Eu acredito que quando Deus resolver tirar certas pessoas do caminho do Sebastião, o ministério dele vai dar uma alavancada. E eu nunca deixei de orar, eu sempre orava, eu digo, Senhor, que o Senhor tire, separe, porque ele é um grande homem de Deus, é um exemplo, né, para essa geração, né, que quer seguir o ramo de pregador, né, de levita, né, e a gente vê essa grande diferença, né, daqueles que persistem, insistem, né, e conseguem atingir os seus objetivos, como hoje você é um pai, pai da Júlia, né? Pai da Júlia, né? Esposo da Naábia, né? Então a gente vê que um camarada que passou por grandes situações difíceis, que para a sociedade não tinha perspectiva de vida, não tinha sonho, não tinha projeto, e olha só o que Deus fez, né? Hoje nós conhecemos as coisas velhas se passaram, e as coisas novas, né? E as coisas novas estão se cumprindo hoje na sua vida, né? E aquele a gente sabe que como surgiu a paixão pelo Corinho de Fogo. E sabemos que tem umas composições, né? Umas composições aí que a gente sabe que veio do trono, do alto, Deus colocou no seu coração, né? Fale aí e já solte aí um corinho aí pra gente, isso, né? Vamos já. Então, dentro desses 3 propósitos. Foi dentro desses 3 propósitos, né? Dentro desse propósito, que essas 3 finalidades, né? Que Deus começou a abençoar, né? Que eu não louvava 2009, 2010, mas teve um momento que despertou aquela vontade. Viajei aqui para um interior chamado Ilha do Marrecão. Aí Deus usou uma profeta, até bastante conhecida aqui em Manaus, pastora Imaculada. Né? E desde que eu vejo um CD rodando nas tuas mãos, eu tá amarrado. Não, porque eu tinha um conceito que para cantar só era para mulher. Essa época já passou na minha vida, né? A pessoa... Esse pensamento de só mulher que canta, né? Aí foi surgindo aquela vontade. Aí foi quando a gente conheceu aqui em Manaus. Eu fui o primeiro, o pioneiro, a trazer os louvores da Celebrai. Os Corinhos de Fogo, que no YouTube, um amigo meu lá do Rio de Janeiro disse, rapaz, tu tem que assistir esse vídeo aqui da Celebrai cantando, os cantores. Aí eu comecei a ensaiar. Do nada. Aí começou a dar certo. Mas só que não tinha aquela... Foi começando a aperfeiçoar direitinho. Aí cantando louvor dos outros. Só que Deus fez uma promessa que ia me dar um CD. Aí o que acontece? Eu disse, eu vou orar ao Senhor. Se é de Deus, Deus vai me dar meus corinhos. Aí o que acontece? Passei 12 anos morando na Compensa. Da Compensa, de lá de casa, da rua de casa, lá para a ponte do Rio Negro, para o outro lado da ponte, são 13 quilômetros. Eu disse, se é de Deus, Deus vai me dar. Fui fazer 21 dias de propósito descalço. De casa até o outro lado da ponte do Rio Negro e voltar. Eita, forte. É fácil? É nada. Com quantos propósitos eu fiz esse descalço? A gente raspando a cabeça, andando descalço. Imagina, a gente todo arrumadinho, entrando no shopping descalço. Quem olha pra gente? Maluco, doido da cabeça. O cara faz um propósito, o cara todo arrumado, olha pros pés descalço. Mas então comecei a fazer esse propósito aí. Aí foi um momento que Deus começou a... Daqui rapidinho aqui, você já tocar? Mas antes de você tocar, aí eu lembro que no período desse propósito, eu estava lá, começou a dar aquele vento forte, né? Ainda mais da ponte que é alta. Rapaz, no meio da ponte começou a dar
aquele ventania forte, parece que a ponte balançava, e eu sozinho, quase 11 horas da noite. Aí o vento começou a soprar forte. E quando começou a soprar forte, no meio daquele vento saiu uma voz assim, que dizia assim, ó. O vento tá soprando aqui nesse lugar. Tem anjos trabalhando pra vitória chegar. Enquanto tu tá aqui, o anjo tá lá. É dando glória que a vitória vai chegar. O vento tá soprando aqui nesse lugar. Tem anjos trabalhando pra vitória chegar. Enquanto tu tá aqui, o anjo tá lá. É dando glória que a vitória vai chegar. Eita glória. Aleluia. Tá entendendo? Então começou de lá. Aí foi. Aí começou a surgir os corinhos. Mas o corinho mais famoso, vamos já cantar aqui. O mais famoso, ele não é 100% meu. É uma parte minha e outro de um amigo meu chamado Rosito Lúcio, lá do Rio Grande do Norte. Ele me deu um pedaço do corinho que quase ninguém sabia. Aí eu fiz alguns refrões e comecei a cantar. Comecei a cantar ele nas igrejas e pegou. Decretado está, decretado está. Aí começou a espalhar. Aí todo mundo, olha, Sebastião do decretado. Pior que eu já tinha ouvido esse corinho, eu não sabia. Cara. Decretado, vai espalhado. Meu Deus, é forte. É forte, mano. Você tá entendendo? Aí começou a espalhar, decretado está, e começou a surgir os convites. Só que eu lembrava do CD que Deus tinha prometido. Já tinha falado. Aí, um amigo meu, que era aqui, morava aqui em Manaus, foi pro estado de Roraima. Ele tinha um sonho de ser polícia. Aí foi para lá, fez o concurso, passou. Isso em 2014 já. Aí, do nada, ele me liga. Porque ele diz, antes dele ir para lá, ele disse, Sebastião, tu ora por mim. Porque se eu passar nisso, eu vou pagar o teu CD. Eita glória. Aí, Sebastião disse, agora é para orar comigo mesmo. Aí, do nada, ele ligou. Ele é mergulhado. Inclusive, ele está até aqui em Manaus. Ele hoje, agora, parece que... Eu esqueci, não sei se é major. Ou é capitão ou é major. Lá no estado de Roraima. Uhum. Aí ele me ligou, Sebastião, o negócio é o seguinte. Eu passei, vou ficar morando aqui no estado e eu quero que tu procure o melhor estúdio, a melhor gravadora que eu vou pagar o teu CD. Aleluia. Eita, que benção. Pode. Só que as músicas ainda não estavam completas. E Deus foi começando a completar. Aí eu fui convidado para uma campanha no São Jorge, missionário Jefferson. Um culto de 3 horas, lá dentro da favelinha, Rua da Cachoeira. Rua da Cachoeira. Até a Rocan é difícil de entrar lá. Pode ser. 3 horas da tarde. Eu tô lá, dá só menor para mim aí. Aí eu comecei a contar no dedo assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí saiu um segurinho. Eu conto 1, eu conto 2 e 3. Hoje a muralha caiu outra vez. Eu conto 1, eu conto 2 e 3. Hoje a muralha caiu outra vez. Hoje a muralha vai cair lá do teu lar. Quem tava desviado nesse ano vai voltar. Tua família o Senhor restituirá. Se tu crê, levanta a mão e dá um glória a Jeová. Vai! Eu conto 1, eu conto 2 e 3. Hoje a muralha caiu outra vez. Eu conto 1, eu conto 2 e 3. Hoje a muralha caiu outra vez. Ó, eu conto 1, Deus está nesse lugar. Em tempo de vergonha, dupla honra tu terá. Eu conto 2, a vitória vai chegar. A farinha da panela não vai acabar. Eu conto 3, Deus está nesse lugar. Se tu crer, levanta a mão e dá um glória a Jeová. Eu conto 1, eu conto 2 e 3. Hoje a muralha caiu outra vez. Eu conto 1, eu conto 2 e 3. Hoje a muralha caiu outra vez. Então são louvores assim que pega, é fácil de pegar, entendeu?
Lança aquela lá que você lançou. Eu conto 2. Vai. Eu conto 2. Eu conto 3 e 4. Quem te viu solteiro vai te ver casado. Pode. Eu conto 2. Eu conto 3 e 4. Quem te viu a pé vai te ver andar de carro. Eu conto 1. Eu conto 2 e 3. Hoje a muralha caiu outra vez. Eu conto 1. Eu conto 2 e 3. Hoje a muralha caiu outra vez. Eita glória! Então é isso aí. O pessoal pegou essa Pegou? profecia aí. Pega aí. Um bocado de varão e varão, entendeu, importante? Romperam até multidão. Ei, tem gente que fez lá igual o cego Bartimeu e Zaqueu. Romperam a multidão. Eu vou pôr, você vê. Mas tem um decretado estado. O decretado estado tem um refrãozinho aí. Sol menor, aí tem o refrão, vai pra Fá maior, volta pra Sol menor, aí começa em Sol menor, aí tem uma caída pra baixo, aí isso, aí já pegou a visão. Vai, segura. Muito forte, né? Como diz meu lema, isso aqui é muito... Esse me diga é forte, mano. Por que, pastor? É forte? Diga é forte, é mais forte que o café do norte, né? Forte. Forte. Vamos lá. Decretado está, pouco alto. Decretado está a tua vitória. Vamos lá no louvor logo, vai. Começa aí, vai. Começa logo. Vai. Decretado está a tua vitória. Hoje decretado está, decretado está. Vai! A tua vitória hoje decretada está. É decreto de Deus, ninguém pode revogar. Eita Deus! Deus assina, assinado já está. É grande o decreto que Deus preparou para te entregar. Só quem crê nesse decreto, levanta a mão para glorificar. Decretado está. Decretado está. Eita, A tua vitória hoje decretado está. Decretado está. decretado está. A tua vitória hoje decretada está. Então é assim. Forte. Começou a surgir. Aí teve um período, não sei se o apóstolo acho que lembra, acho que não, vai lembrar. Teve um período que Deus começou a abençoar de 2013 para 2014. Me viram com a minha cunhada lá na Compensa, que ela mora na Compensa, e diziam que eu tinha traído a minha esposa, que me viram com a mulher. Levante. Aquilo me abateu. Tentou me abater e me frustrar. Só que em cada fase da minha vida, dessas fases, cada louvor tem um sentido na minha história. Sim. Foi o momento que Deus decretou. Do 1, 2, 3 foi o momento que Deus lançou por terra a muralha e começou a me honrar. E nesse período que eu fui acusado, eu chorei muito. Chegou um momento que até que eu disse que eu não ia mais cantar, não ia mais pregar. Foi algo assim que me impactou, que me abateu. Aí foi o momento que Deus me deu um corinho. Né? Que o tema do corinho até é corta o laço. Esse, legal. Esse, top. Isso é forte, corta o laço. Ó. Vamos lá, sobe não. José que foi vendido, Deus foi lá comprar, trazendo ele para Egito para lhe exaltar. Mas a mulher de Potifar tentou lhe acusar. Se Deus está na frente, o laço vai cortar. Aí o refrão é assim, vamos lá. Corta o laço, vai tirando o embaraço. Corta o laço, vai tirando o embaraço. Aí, ó. No meio dessa obra sempre acontece um laço do diabo que te entristece. No meio dessa obra sempre aparece
um laço do diabo que te entristece. Aí, corta o laço, vai tirando o embaraço. Corta o laço, vai tirando. Ah. Embaraço. É laço de mentira, é laço de adultério, é laço de calúnia, laço no ministério, é laço de fofoca e de defamação. Se Deus está contigo, corta o laço, irmão. É laço de mentira, é laço de adultério, é laço de calúnia, laço no ministério, é laço de fofoca e de defamação. Se Deus está contigo, corta o laço, irmão. É preciso estar ligado aqui nesse mistério. A espada tá cortando o laço de adultério. É preciso estar ligado aqui nesse negócio. A espada tá cortando o laço de divórcio. Eita! Olha! É forte! E aí vai, aí a taboca racha, mano. Então Deus lhe deu várias músicas, né? Vários corinhos que passou aí. Várias fases da sua vida, né? Isso. Forte, né? Esse CD você já lançou. Temos, tá em casa. Ainda tem uma... Hoje tem que lançar nas plataformas digitais, né? Falta EPs, isso. né? Eu tenho em casa a matriz dela. Pois é, lança nas plataformas aí, vai ver que vai ser estouro, né? Pois é isso que tá faltando pra mim lançar tá guardadinha, cara. Eu vendi muito CD, pastor. Entendeu? Porque hoje em dia o pessoal não usa mais o CD, não né? usa. Só no interior. Agora no interior não dá pra vender. Ah, interior ainda dá pra... E tem um mistério nesse CD. Quando Deus me deu o CD, quando esse meu amigo pagou, eu fui pro estado de Roraima. Tem um monte de Mucajaí lá, né? Uhum. 450 metros de altura. Lá tem um CD meu enterrado. De propósito. Eu fui lá pro monte lá. Aí foi o momento que Deus começou a estourar com vídeo. O pastor Sebastião, Tanto pra... dos propósitos, né? Dos propósitos Deus descalços. honra. Começar aí no YouTube e fazer os videozinhos, você vai ver. Essa coisa aí que acharam que ele estava traindo a Nábia, né? E tal. E eu me lembro, não sei se ele se lembra que a gente estava na vigília. Ih, lembra dessa? Ih, eu lembro. Barão! A gente estava na vigília, pastor Ed. Você lembra? Dava um poder, aí deram oportunidade para ele cantando. Aí tinha uma tribulada. Uma tribo, uma tribo de atribulado. E ele cantando inclusive a moça que o cara disse que ele estava paquerando, que ele estava... Era levita lá da igreja. E ela estava na frente. E ele lá, o cara olhou para ele, que começou a confusão, atribulado. E o cara disse assim, rapaz, não tem nada. Isso em cima do altar, na vigília, correndo, e o cara tirando onda, sabe? Rapaz, ele foi, né? Gente, levita da igreja do apóstolo. Depois do apóstolo da igreja, nós estávamos aqui já acabando num culto, a gente tinha ministrado lá no culto dele. A gente foi para a vigília e levei o pessoal, né? E tava lá e a gente tava chamando ela para tocar, né? Eu digo, sobe para tocar e tal. E o cara achou que ele tava dando em cima dela e tal. O cara se atribulou, meu irmão. Os caras queriam massacrar ele lá dentro. Tem uma salinha lá, reserva os caras aqui. A gente botou ele lá pra fora. Meu irmão, tu vaza daqui, porque senão a gente vai te quebrar no pau. Cara, pra lá correndo. A gente vê, né? Eu digo, meu Deus do céu. Teve que se explicar, né? O pessoal... Porque o pessoal tá mais para atacar pedra, né? Do que para ajudar, né? Para ajudar, então... Aí eu digo, que experiência doida. Sai o culto uma benção, a vigília uma benção, aí tem um atribulado para... Aí a gente já olha e diz, meu Deus, um tempo desse estava confundindo a cunhada, que ele está traindo a Naabe e tudo, e aquela situação. São coisas na vida, né? São coisas na vida que passa tudo por uma experiência. Então, quem me vê, tem 39 anos, mas não sabe a experiência que... passado, não conhece a história. A caminhada gera esses testemunhos, né? Gera. E houve um período na minha vida, acho que o apóstolo deve lembrar, depois de 2016 para 2007, foi um tempo assim que eu dei uma sumida da mídia, né? Quase ninguém me via. Sumiu das vigílias. Porque eis aí um período, o tempo do Evangelho Pleno, 2016, eu como líder geral, né, do estado do Amazonas de jovem, estava propagando um congresso de jovem, né? E foi um período que o meu vice saiu e arrancou com a raiz quase 70 jovens. Aí aquilo me... Quebrou, né?
Quebrou, que eu me entristeci, entrei em depressão. Isso aqui é muito forte. Aí que eu disse, quer saber, eu não vou mais cantar, não vou mais pregar. Eu quer saber, aquilo foi, entendeu? Foi algo assim que quis me congelar. Ele parar, né? É por ver alguém que eu amava, o meu líder, visse sair, levar as ovelhas, não revoltado comigo, mas em outras situações, né, do ministério, mas me atingiu, porque estava na semana do congresso. Eu fiquei impactado com aquilo, dormia 11 horas e depois já comecei a dormir 4, 5 horas da manhã. Não comia mais. Sei que passei 2016 meio frustrado, oprimido, deprimido. Do final de 2016 para 2017, entrei em depressão. Só que Deus levantou alguém. No estado de Roraima, no estado de Santa Catarina. Alguém me ligou, sem saber de nada. Disse assim, eu quero te trazer aqui para te pregar aqui, numa vigília. Tu vem? Disse, eu vou. Só que Deus falou comigo, apóstolo, vou te tirar desse estado para ninguém ver a tua vergonha e o teu sofrimento, teu e da tua família. Esse tempo a minha filha era bem pequenininha. Uma menininha bem de Eu colo. lembro do tempo que Você lembra? passou. Só que Deus falou que eu vou te tirar daqui para ninguém ver tua vergonha e teu sofrimento. Só que eu fui para pregar. E nessa pregação, o varão que me convidou, que era aqui do estado do Amazonas, sumiu. E já tinha comprado da minha esposa também. A gente foi para lá sem ter parente, sem ter aderente, sem ter ninguém. Eu fui simplesmente para pregar. Passamos 10, 15 dias no máximo. Passamos quase um ano. A Santa Catarina. Morou lá, trabalhou, fez a obra, pregou que só. E nós chegamos lá, Ô, eu cheguei meu na frente, a minha esposa chegou depois de 15 dias. Chegamos lá no período que ia chegar o inverno. Medo. Agora imagine alguém que nunca E lá é frio, né? pegou uma temperatura de 5 graus. Quando eu cheguei lá, que lá a água é medida, né? Tanto morna como fria, né? Que é para lá é temperada, né? Cheguei lá no período que o pessoal de rapaz vai vir o invernozão aí, vai esfriar, não vai aguentar, não. Eu, 6 horas da manhã, tô 6 horas da manhã, chegar o inverno. Tomava banho na água gelada. E quando chegou o inverno, a depressão atacou minha esposa também. Meu Deus. Aí foi um período, minha filha pequena, diz, Deus trouxe aqui a gente para nós morrer aqui. Você está entendendo? Assim, então é algo assim que a gente passa na vida. Para a gente estar aqui hoje, só Deus sabe. E lá nesse período, eu dizia, Deus, o Senhor nos trouxe para cá, e agora, Senhor? Mas só que Deus nunca deixou desamparado. Deus sempre levantava alguém. Uhum. E esse meu amigo que me levou, viu a humildade e simplicidade que eu tinha, comecei a ganhar a confiança dos pastores. De lá preguei em Curitiba, mesmo com luta, com depressão, com tudo, viajei para Curitiba, fui para outras cidades, que é lá tudo pertinho, né? Aí comecei a ganhar a confiança dos pastores do bairro, morei em Navegantes. Comecei a ministrar, a fazer a obra do Senhor, e recebendo muito convite, e ele tentando abafar. E quando chegou no período de quase 6, 7 meses, ele disse assim, vamos orar para a gente voltar para Manaus. Aí disse, bora, a gente começou a orar. Só que quando eu estou orando, dormi, irmão, no inverno, irmão. Eu lembro que quando eu andava na rua conversando com a minha esposa, eu lembrei daquele tempo da televisão preta e branca. Falava sair daquela fumaça da boca. Aí comecei a orar com ela. Dormi. Dormi, tipo, dormindo, mas no espírito, né? Meus olhos se abriram. Em frente a um semáforo. E naquela visão, o semáforo a luz estava vermelha. Porque tem significado as 3 luzes. Sim.
Vermelho é? Pai, Pai. Então ainda não tinha chegado. o tempo. Comecei a pregar. E Deus levantou uma mulher dona do restaurante em frente ao aeroporto de Navegante. Todos os dias ela levava marmita na porta de casa. Meu Deus. Poxa. Aleluia. É tempo que Deus, ele mostra quanto cuidado dele na nossa vida, né? Assim, algo assim tremendo. Levou para outro lugar. Aí passou 1 mês, 2 meses, eu digo, quer saber? Não, agora bora orar de novo para saber se chega o tempo. Aí a gente orou. Já não sentia mais, se reteve, né? E muitos convites. Aí chegou um período, dessa vez não dormi, que tava de dia. Sentei com a minha filha. Minha filha, esse tempo, tinha 3 anos de idade, a Júlia. Em frente à televisão. Naquele tempo não era nem tanta mídia como agora, né? Sim. Aí comprei CD para ela. CD da Patrulha Canina. Lá tinha um semáforo. Não, só que foi diferente dessa vez. Tinha um semáforo. Só que cada personagem tem um significado. Aí, assistindo com ela, de repente, ele disse, verde, que significa? Siga. Siga. Pegou já. Foi ministrado na Patrulha Canina. Eita, glória! Então é algo assim. Você tá entendendo? A gente tem que estar tranquilo e saber a forma de Deus falar. Quando a patrulha canina diz siga. É. Aí eu só voltou para Manaus nessa época. Aí o que acontece? Eu digo, mas nós não temos dinheiro para voltar. Mas Deus vai ter que fazer alguma... E tinha uma amiga nossa, a Rafaela, que mora aqui em Manaus, que ela gosta muito da gente, tem um grande respeito, ela é minha conterrânea. Ela disse, Naab, o negócio é o seguinte, eu vou comprar a passagem de vocês 3. Acho que a Júlia pagava alguma taxazinha. Para você vir para Manaus. Comprou nossa passagem e a gente está aqui. Glória a Deus. Qual foi o ano que vocês votaram? 2017. 2017. 2017. Né? E dessa época aí, Deus tem uma área abençoada, né? Aí eu vejo assim que o mover de Deus nas nossas vidas, né? Tirou daqui na época terrível para mostrar o quão a dependência de Deus, o Senhor, ele age, né? Às vezes é bem a tristeza por causa que tá longe do pessoal que conhece tudo, mas Deus levou o Senhor lá para honrar, abençoar e mostrar que o Senhor quer Deus na sua vida, né? Vamos caminhando aqui para o final, pastor. Isso. E com certeza tem muito ainda testemunho para ser contado. Aí, aqui depois o pastor voltou aí para a gente finalizar. O que Deus fez assim de impactante assim na sua vida para até agora, né? 2017 para cá, 6 anos, né? Então o que acontece? Aí passou, chegamos em 2017, 2018. Aí a minha esposa disse, rapaz, tu tem que trabalhar. Eu também disse, eu orei para Deus, dizendo, Deus, eu quero parar de pregar, eu estou cansado. Porque já era 15 anos, né, que a gente viajava, pregava, dizia assim, eu falei para Deus, o Senhor, eu estou cansado, não quero mais viajar. Porque às vezes é bom viajar, você ganha conhecimento, amizade, só que fica distante da família, da esposa. Sim. E quantas das vezes eu dormindo pelos hotéis, dobrava meu joelho e caía na cama chorando. Porque eu não queria estar só, eu queria que a minha esposa estivesse lá. A minha filha estivesse lá. Porque às vezes a pessoa pensa só no pregador. É. Verdade. Tá na família, né? E tinha que viajar, disse, quer saber, não quero mais viajar. E minha esposa disse, tem que trabalhar. Aí nós fomos lá para o monte ali da cabeceira da ponte, tinha um monte que hoje fechou, que era do negócio do Detran lá. Oramos 3 dias. E ela disse, faz um currículo. Isso aqui é engraçado. Para nós encerrar aqui. Fui lá, porque crente não anda por vista, crente anda pela fé. Entrei na lan house e a mulher disse assim, qual é a sua profissão, moço? Eu digo, nenhuma. E agora? Pregador. Seu grau de escolaridade, moço? Não tem também. Você ainda não tinha... Não tinha certificado, nada, nem grau de escolaridade. Diante de Deus, pastor Ed. Cada fica mais difícil, né? Agora ela me ajuda a te ajudar. Me ajuda. Me ajuda, que profissão. Mas eu fiz. Aí foi quando eu falei ontem, eu disse, Senhor, me abre uma porta, nem que seja, me abre uma porta, tem que ser para limpar banheiro. Fui para dentro do banheiro.
Mas o importante é começar de baixo, né? De cima, né? Porque eu não tinha estudo. Mas hoje, graças a Deus, terminei já meu ensino fundamental, não reprovei nenhuma. Estou terminando o ensino médio no final desse mês. Glória a Deus. Vou fazer um curso. Em nome de Jesus. Vou me formar, não sei o que ainda, mas eu vou me formar. Vai sim, não. Mas o importante não é o começo. O importante é o fim. E olha que a gente, no final do ano agora, a gente estava numa Sim. série, né? Sim. É o melhor final de ano das nossas Nossa vidas. E realmente fala, em Eclesiastes fala, Eclesiastes 7, 8. 7, 8, né? Que o melhor é o fim das coisas do que o Coisa começo do delas, né? começo. E isso se concretizou na sua vida, né? Isso. Então, e aí, estamos aí. Já é 4 anos que eu estou na... Vai inteirar, na verdade, esse ano. 4 anos que eu trabalho lá no Instituto, né? Glória a Deus. Mas eu Abre a comecei porta. por baixo. Já tentar de todas as formas me tirar. Eu fiz curso de agente de portaria, ainda sem um certificado. Me deram o certificado porque era um amigo meu que estava fazendo curso numa igreja lá na Zona Leste. Cheguei atrasado, que era de 10 a meio-dia. Cheguei lá quase 1h da tarde. E pela amizade, ele ligou para o rapaz que estava dando instrução lá dos cursos lá. Me deram o certificado sem eu fazer, sem nada. Glória a Deus. Deus foi Mas abrindo como as não tinha portas, né? estudo, não podia ingressar na área de AGP, né? Aí quando forte. foi há 1 ano e pouco, meu patrão viu que tinha um curso, mesmo não tendo estudo, e disse assim, a partir de hoje tu vai ser contratado para ser agente de portaria. Larguei os serviços gerais, larguei o banheiro e hoje, graças a Deus, estou sentado numa cadeira. Glória a Deus. E assim foi meu Se tivesse pedido antes, né, pastor? Também. E detalhe, pastor, para não encerrar aqui já para a gente orar, questão de transporte. Comecei com a 50 com a Trax. Eu vi esse testemunho aí. Levava mais ela do que ela levava, né? Para subir a ladeira tinha que descer nós 3. Aí de 50 foi para 100. De 100 foi para 125, eu estou com a 150. E já profetizei que... E detalhe também, nesse período, Deus me deu minha habilitação. Eita, glória. Categoria A e B, tá faltando só o carro agora, né, você? Tá. Mas já tá Já chegando, já tá a caminho já. Já tô até dirigindo, ele já tô até passando a marcha aqui. Eita, glória! Então é isso aí, mano, Ed. Graças a Deus. Forte demais. É, Que Deus tem feito, né? verdade. E vai fazer muito mais aí, Com tá nesse certeza. processo aí. Verdade, Pastor Sebastião, foi uma bênção de receber aqui, né? Creio que vai ter outra Com oportunidade. certeza, pra gente. Amém. Tá mais E- agitado aí, vai fazer mais. Cantar os corinhos aqui. Com certeza, fazer uma. Não esquece de lançar aí no YouTube. Não, com certeza, vamos sim. Dá até pra gente programar, fazer um negócio, Sim. uma noite, fazer um louvorzão abençoado diretamente de Corinthians de Fogo no YouTube aqui na igreja. Pra gente, Sim, né? olha aí Pra a quem vai ideia, saber que tá você é vendo? bom. Gravar Pegou. Pegou. Inclusive, eu tenho uns louvores novos de Corinthians de Fogo, tudo bíblico mesmo top. Eu tenho já desse período, já trabalhando, eu tentei desistir, né? Desistir da pregação, desistir de cantar. Tentei. A gente é sincero. Aí, nesse período, Deus me deu essa canção aqui, ó. Quando te tirei da terra do Egito, tu pensavas que iria morrer. Por Faraó vivia oprimido, e até pensavas que não ia viver. Mas o eu sou manda eu te falar, de cabeça erguida eu vou te exaltar. Lá no Egito tu não vai ficar, esse deserto não vai te matar. E lá do outro lado você vai cantar, só o Senhor é Deus, só Deus é Jeová. Faraó te oprimiu e também te humilhou, mas ele esqueceu que eu sou o grande eu sou. Eita, glória. Forte. Deus é fiel, né? Eita, Ó, Deus. então vamos lançar logo. Vamos fazer um Convite evento aí com o especial. pastor Sebastião Vamos aí. fazer. Todos os corinhos de fogo dele. Isso. Quem gosta de corinho de fogo é um apóstolo. Oh, Vai chamar todo Participação mundo. do apóstolo Francimar vai Vai. dar. Vamos cantar um louvor junto. Vai. Vai honra. Eita, glória. Vamos marcar a Vamos marcar, data. mano. Isso é a data. Fique ligado aí. Isso. Fique ligado aí, porque vai ser bênção. Isso. Também chama todo mundo. Gostou do corinho? Meu irmão, isso é um CD, Já vamos. não, vários louvores. Né? Vamos, Isso. 3 dias de Isso. culto, congresso. Já faz o congresso e
nesse congresso. É Mas verdade. esse evento aí, em nome de Então, Jesus. é Amém? muito Evento bom, do pastor Ed. fogo, hein? Isso, é evento do fogo. Vamos fazer um negócio bem original, que aqui tem todo o suporte, equipamento, Eita, graças a glória. Deus, a equipe de excelência aqui, ó. Já vai ficar ligado aí. Já vão ficar aí na expectativa. Isso. Lançar a data para você com todos os louvores aí do pastor Sebastião aí. Os cantados e os atual que a gente tem. Tá quentinho, ainda tá no forno, tá botando só. E vai ser louvor e palavra, né? Isso, louvor e palavra. Participação da apóstolo Fransomar, outros Isso, aí. maior honra. O Nome de apóstolo Deus. Fransomar é acostumado já com a gente nos corinhos de fogo e nos lugares aí. Então a gente canta, faz um medley junto. Então é coisa muito importante, tá entendendo? Então, Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Então pronto, tá ligado. Então é isso daí. É isso aí. Professor Sebastião, ore por nós agora, nos abençoe e já vamos aí trabalhar aí nessa Isso. data aí. Vamos estar Esse nessa evento aí, em afiação, nome de vamos sim, com Jesus. certeza. Vamos orar. Então tome posse dessa palavra. Ouça a voz da experiência, né? Eu sou apenas um jovem, mas já vivi muitas situações, mas em todas o Senhor nos deu vitória. Então quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse podcast tão abençoado. Obrigado pela honraria, Pai, que o Senhor nos deu de estarmos aqui com o pastor Ed, apóstolo Fransomar, com o Everton e os demais jovens, teus filhos que aqui estão, Senhor. Pai, nós acreditamos que existe testemunho que traz mudança, clareza. Então, cada pessoa que ouviu cada testemunho, e dentro desses testemunhos, Senhor Deus Pai, experiências vividas, assim eu quero te pedir sobre a vida desse homem, dessa mulher que está assistindo agora, para que ele não desista, para que ela não desista, porque o Senhor está enviando socorro. Assim como tu enviou para José, dentro daquela cisterna, assim como tu enviou aquela corda para Jeremias dentro daquele calabouço, assim como você enviou o teu anjo dentro da cova dos leões, Senhor. Assim mostra para a vida deste homem e desta mulher que nem tudo está acabado para ele. Que o Senhor Deus que tem um poder para marcar, para mudar, para transformar essa situação, esse momento negativo em um momento positivo, Pai. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tá ligado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Pai Jesus. Forte. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Fica na paz de Cristo. Muito obrigado, Amém. professor Sebastião. Já fica aí, já vamos aí preparar Vamos aí. aliançar esse negócio para fazer. Apóstolo Fransomar aqui, que Glória a Não, Deus. mas benção aqui. ó. vou atrás de um cavaquinho. Como é que é? O pessoal do cavaquinho? Cavaquinho. Cavaquinho. Cavaquinho, Quando ele pandeiro. Esse negócio, vamos fazer um Esse negócio natural pro sobrenatural. Esse negócio Só forte aquele aí. período só do cavaquinho no pandeiro, tá quer fazer um negócio. A bagaceira santa. Já vou cutucar o Marquinho. Pronto, olha aí, ó. Tem Forte. 409 espectadores aqui no TikTok, 803 curtidas. Olha aí. Olha aí, ó. caramba. Tá famoso no TikTok, meu irmão. Massa Everton. do Tique. Deus abençoe. E aqui a nossa comissão técnica, Gabriel, Daniel, Jeremias, o Taylor, tá tudo aqui nos abençoando. Gente, fica na paz de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós fomos abençoados. O pastor Sebastião orou. E fica ligado, porque vem novidade por aí, em nome de Jesus. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho para não ficar de fora de nada, porque vem muita novidade por aí. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo. Paz aproximar. Glória a Deus. Então, agradecer, né? Sebastião, pastor Ed, Everton, essa galera aí. Então, um prazerzão, né? A gente está junto aí, desde ontem, hoje, mais uma vez. E hoje não, mas já emendado, né? Glória a Deus. Daqui a pouco. Mas é. É isso aí. Um abraço Everton. a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Everton. E eu tenho mais uma vez agradecer pelo privilégio de estar aqui, estreando com o pé direito esse ano, com um podcast, com os homens de Deus, com esse testemunho maravilhoso que fortalece nossa fé no Senhor e que você seja impactado mais uma vez com o que foi tudo dito aqui. E é isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória. É isso aí. Pastor Sebastião. Deus abençoe a todos. Tá? Curta, compartilhe, propague o Evangelho do Senhor. Você é um porta-voz
somente com teu dedo pode propagar o evangelho do Senhor. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Muito obrigado à Igreja Imune e a todos os espectadores em nome de Jesus. Fica mais esse Unicast para você. Deus abençoe em nome de Jesus e Cristo vive. Seu nome é Glória!